Meu nome é Gustavo Rodini, eu sou médico ginecologista, trabalho com cirurgia ginecológica e estética íntima e eu vou falar sobre minha experiência do Liftera e por que eu escrevi o projeto Signature, eu participei do projeto Signature da região íntima feminina. O Liftera ele veio agregar bastante no tratamento da questão da estética e da funcionalidade íntima. Ele é um tratamento direcionado para a região de monte pubiano, para a questão da vulva, para a região da vulva, para a região do períneo. E nessa região a gente consegue tratar várias queixas que incomodam os pacientes, tanto do ponto de vista estético, e essa melhora ela repercute do ponto de vista funcional, que como ginecologista eu acho isso bastante importante. Do ponto de vista estético da região do monte pubiano, eu acho que é uma das coisas que mais incomodam a paciente é o acúmulo de gordura na região. Esse acúmulo de gordura ele pode ser tratado com Liftera, a gente pode queimar esse acúmulo, deixando a região com uma aparência e uma qualidade de pele melhor. Essa aparência e qualidade de pele melhor também pode ser alcançada na região da vulva, na área externa da região íntima feminina. Para essa área, cuja principal queixa das pacientes é a questão da flacidez, ele trata muito bem, fazendo com que a gente tenha uma menor flacidez e, tendo essa menor flacidez, inclusive, a aparência e a pigmentação da região íntima se tornam de maior qualidade e melhor para a paciente. O que eu sinto a respeito do Liftera é a versatilidade que ele me dá com o uso tanto da linha quanto da caneta. A linha ela é bastante importante na queima de gordura da região na monte pubiana, e a caneta ela me dá a flexibilidade do uso na região íntima de grandes lábios. E com essa utilização da caneta na região da vulva, a gente trata a flacidez, melhorando a aparência e, às vezes, até uma hiperpigmentação, melhorando a qualidade de pele da região. Interessante porque muitas vezes as pacientes que vêm aqui, elas me procuram para conversar sobre o Liftera e eu vejo que algumas queixas da estética íntima se intercalam com a funcionalidade feminina. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a paciente reclama de flacidez e nem percebe que com o passar do tempo essa flacidez da região íntima, ela tem, por exemplo, uma alteração no jato da urina, ou ela tem uma maior dificuldade na penetração, no momento íntimo com seu parceiro ou parceira, porque essa flacidez da região íntima acaba dificultando a penetração. Às vezes a paciente volta dizendo assim, puxa, eu vim buscar uma questão estética e melhorei de uma questão da minha sexualidade. Isso para mim é muito importante, principalmente como ginecologista, em que a parte estética certamente é muito importante, mas se a gente conseguir associar uma melhora da funcionalidade da região, a gente consegue alcançar melhor os nossos objetivos e uma melhor satisfação da paciente com um impacto positivo na qualidade de vida dela. Eu acho que o Liftera e as outras tecnologias elas vieram até substituir muitos procedimentos cirúrgicos que no passado o ginecologista fazia, certo? Algumas cirurgias que talvez fossem um pouco mais mórbidas, deixavam um pós-operatório mais custoso para o paciente, né? E talvez resultados que às vezes nem sempre agradavam podem ser substituídas tranquilamente pelo uso da tecnologia. E o Liftera é uma dessas tecnologias que veio agregar do ponto de vista funcional e estético da paciente. Assim, o que eu percebo? Que a quantidade de cirurgias íntimas que eu tenho feito ao longo do tempo, ela tem diminuído pelo uso da tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela pode sim ser associada. O uso do Liftera com injetáveis, com bioestimuladores, com preenchedores, volumizadores da região íntima, é uma associação que combina. Assim como a associação do Liftera com outra tecnologia que é o laser, que atinge mais a parte interna da vagina, vamos botar assim,
e o Liftera fazendo um excelente trabalho de complementação do laser na parte externa. Acho que a principal queixa que a paciente me traz, ela quer uma melhora da sexualidade. Às vezes ela nem entende muito bem o que está incomodando. Às vezes ela é muito direta e diz que é a flacidez. Outras vezes ela tem um pouco de dificuldade de descrever o que está incomodando, mas a gente examinando, a gente percebe que a flacidez da região dos grandes e dos pequenos lábios é uma questão que atrapalha muito no contato íntimo sexual da paciente e que, melhorando essa questão da flacidez, a gente tem uma melhor qualidade do ponto de vista no relacionamento íntimo da paciente. Sim, se tratando da região íntima, da região da vulva, uma região que tenha dobras, uma região mais limitada no tamanho, ela é muito delicada, a presença e a possibilidade da utilização da caneta facilita a aplicação da tecnologia em locais de difícil acesso da linha. Então, a caneta ela nos facilita o tratamento dessa flacidez, atingindo pontos em que dificilmente a gente conseguiria atingir da mesma maneira com a linha. Então, a caneta ela é extremamente importante, ela é o nosso carro-chefe quando a gente está falando de vulva, né, da região dos grandes, dos pequenos lábios, mas especificamente dos grandes lábios, onde a gente tem uma flacidez muito pronunciada, que acontece fisiologicamente com o passar dos anos, certo? E às vezes decorrente de algumas condições de gestações, obesidade, ou até a próprio uso de roupas que favorecem então alguma dificuldade, alguma flacidez maior da região íntima. E a caneta consegue fazer com que a gente tenha uma maior facilidade de atingir pontos em que a linha não iria conseguir alcançar. Dessa maneira, a gente tem um melhor resultado utilizando a caneta. E é ela que eu acho que é o grande astro quando a gente pensa em tratamento da flacidez vulvar.